atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 29 de 2022. Eu, André Zola, Basílio Leme, Valmir e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Destinação da Terra e Causa das Misérias Humanas, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas da casa do meu Pai. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 6, Vida do Espírito, item 1, Espíritos Errantes, perguntas 223 a 226. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 46, intitulada Na Cruz. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro A Atualidade do Pensamento Espírita, pelo espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 7, Ciências Filosóficas Psicológicas à Luz do Espiritismo, item Psicologia. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz, vamos ao editorial. Destinação da Terra, causas das misérias humanas.
muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o imitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões, mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figura-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos. Porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais, as casas de correção, se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curam e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz número 29, vamos ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 6, Vida Espírita, item 1, Espíritos Errantes, e na pergunta 223, Kardec assim a formula: a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Basílio. E os Espíritos Reveladores assim responderam ao codificador: às vezes imediatamente, mas
na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Nós temos que, vamos dizer assim, nas nossas considerações, nas nossas ponderações, reflexões sobre esta questão levantada por Kardec, sempre partir do ponto de vista da denominação que ele dá ao item a ser estudado, né? Vida espírita. E, no caso, né, nós que já estudamos a doutrina espírita já há algum tempo, ou aquelas pessoas que com mais frequência se interessam pelos estudos, talvez vai concordar comigo, né? Que as primeiras vezes quando eu me debrucei sobre essa questão, eu achei estranho. Porque dentro do pensamento, que nós vimos muito bem no editorial, que hoje, né, abordou os itens 6 e 7 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, se o nosso planeta é tão atrasado, por que é então, né, esse questionamento que eu fazia à época? Por que é então que normalmente, é o que fica bem explícito na resposta do Espírito Verdade, se demora mais para reencarnar no nosso planeta, né? Então, inclusive, ele cita aqui, e é bom para o nosso aprendizado, saber que a vida espírita, o mundo espiritual, é o mundo normal do espírito, não é? O que vem confirmar o que a doutrina espírita vem explicar, e no movimento espírita também, cotidianamente, é colocado, né, para nosso aprendizado, que nós estamos na Terra apenas de passagem, ou seja, fazendo estágio relativamente curto. Então, qual é a razão de que o Espírito Verdade ressalta que nos mundos mais elevados a reencarnação é quase imediata? E a explicação, né, hoje nós entendemos como simples. Por quê? Se no nosso planeta as pessoas, os indivíduos, né, com corpos mais grosseiros e, portanto, mais arraigados à matéria, né, e, como eu disse, estudando o Livro dos Espíritos, nós vamos, por exemplo, apontar a questão 669, que diz assim: entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Então, eis aí a razão, não é, de, nos mundos mais atrasados, como é o caso do nosso planeta, esses intervalos, porque é muito interessante para nós também nos atermos sempre ao significado das palavras, não é? Como nós já aprendemos lá na questão 28 do Livro dos Espíritos, da 139A, né? Erraticidade é um linguajar espírita para, como nós vamos ver na questão a seguir, a 224, esse intervalo entre uma reencarnação e outra, aos espíritos, que é o nosso caso, que ainda não atingiu uma elevação sublimada para vencer o ciclo das reencarnações obrigatórias, né? Então, nesse período é que a alma, ou o espírito, que é a mesma coisa, é tido como erraticidade. Então, sim, normalmente, um período maior para os habitantes da Terra, esse intervalo
entre uma reencarnação e outra. Muito obrigado, Basílio. Na pergunta 224, Valmir, Kardec assim a formula: o que é a alma nos intervalos das encarnações? E os espíritos da codificação respondem: espírito errante, que aspira ao novo destino e o espera. Na 224A, qual poderá ser a duração desses intervalos? E a espiritualidade responde: de algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o espírito errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Na 224B, essa duração está subordinada à vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não poderiam ser feitos com proveito, a não ser no estado de espírito. Bom, este capítulo que trata então do mundo espírita ou dos espíritos, como o Basílio bem observou, que o mundo espírita ou o mundo dos espíritos é o mundo causal. E o nosso mundo é o mundo dos efeitos. Então, assim sendo, a nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira casa é o mundo dos espíritos. O estágio que fazemos nas encarnações visa justamente que a gente faça, eu diria assim, um curso intensivo para melhor acelerar, né, o nosso avanço intelectual e moral. Acelerar, porque poderíamos muito bem continuar evoluindo no mundo dos espíritos, em condições que até nos favorecem muito. Mas existem certas vivências, certas práticas, certas situações que elas são melhores vividas intensamente quando na condição de encarnado. De certa forma, faz com que o nosso universo mental foque somente um objetivo, e as experiências serão dentro daquele contexto, daquela programação, para melhor efetivar os ganhos que precisamos ter, moral e intelectual. No mundo dos espíritos, com certeza, pela pluralidade das funções, pela diversidade de atividades, talvez não tenhamos o foco bem delineado, bem objetivo, como temos quando numa encarnação, para tratar de uma questão mais com exclusividade. Então a encarnação, ela lida, né, como nós observamos, com uma programação bem pré-estabelecida, que também, dentro dos nossos estudos, pode ser por expiação ou por provas, ou, em alguns casos, por missão, dependendo do grau evolutivo de cada espírito. Então, o que vai realmente estabelecer o tempo que vamos ficar mais no plano espiritual ou menos, de acordo com as necessidades, será, como bem se observa aqui, de acordo com o livre-arbítrio, ou seja, de acordo com as ações que executamos, certo? Isso, então, vai determinar o tempo que deveremos ficar na erraticidade ou o tempo que ficaremos encarnados. E como bem observa aqui, para alguns, esta reencarnação pode ser imediata. Agora, na maioria das vezes, ela obedece a um certo intervalo, que pode ser longo ou não. Então, não dá para estabelecer uma regra absoluta. Não há como estabelecer. E essa duração, então, ela será, né, para alguns,
muitas vezes, uma punição do tempo em que o espírito ficará no mundo dos espíritos, na erraticidade. Muitas vezes ele deseja retornar ao palco terreno para resolver certas questões, mas por questão de necessidade evolutiva, ele não pode encarnar, a não ser quando for estabelecido por ordem divina que ele possa reencarnar. E algumas vezes também, dependendo da necessidade do espírito, ele prolonga o tempo dele na espiritualidade para fazer estudos mais aprofundados. Então, há uma série de questões aí, de regras, não havendo algo sem possibilidade de ser analisado. Primeiro, que nós sabemos que o princípio central da lei de Deus é a evolução do espírito, certo? Agora, tudo depende da forma como cada um está conduzindo esse processo, que as coisas fluirão, né? Dependendo de como cada espírito está agindo. Nem todos os espíritos fazem de maneira célere o trânsito entre o início e a finalidade. Eu não vou dizer fim, porque não há fim. O princípio e a finalidade, né, que é alcançar um dia uma plenitude de perfeita comunhão com o Criador, esse é o fanal, é o objetivo central de todos os espíritos. Mas como nós utilizamos do livre-arbítrio, podemos acelerar ou retardar de maneira bem longa esse processo. Por isso que as atitudes, as intenções, todas as atividades que fazemos de bom grado, né, pelos esforços que empreendemos, esse trânsito pode ser muito mais tranquilo. E como se observa aqui na questão, né, há mundos em que a condição de estar encarnado ou desencarnado, de acordo com o grau evolutivo, é quase a mesma coisa. O espírito goza de plena condição das suas faculdades. Em nós, ainda num plano mais inferior, a gente fica, de certa forma, limitado dentro de certas condições que não nos possibilita voos mais longos, mais altos. Por quê? Senão seríamos objeto de perturbação em diversas situações. Então há um certo confinamento, como se observou aqui da condição do hospital, da escola ou da penitenciária. Tudo depende do nosso estado íntimo. Muito obrigado, Valmir. Obrigado. Amigo ouvinte ou telespectador do nosso canal do YouTube, faremos uma breve pausa. Aguarde-nos, já retornamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz, de número 29, retorna ao convívio, ao contato, à relação com o nosso telespectador e o nosso amigo ouvinte pela web rádio Verdade e Luz ou pelo nosso canal no YouTube. A pergunta agora é a 225, uma vez que estamos estudando
O Livro dos Espíritos, e na pergunta 225, Kardec assim a formula: a erraticidade é, por si mesma, um sinal de inferioridade entre os espíritos? Basílio. E o Espírito Verdade assim respondeu a Allan Kardec: não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. É uma pergunta, assim, vamos dizer, objetiva, direto, né? Kardec, como nós sabemos, por ser um espírito de escola, na sua genialidade e com o propósito da codificação, nós podemos afirmar que a seriedade com que ele desenvolveu a codificação, nota-se que ele não teve assim a preocupação de ser agradável, bonzinho, agradar essa ou aquele religioso, não é? Então ele vai direto à questão perguntando se a erraticidade por si mesma é uma inferioridade entre os espíritos. E que nós, vamos dizer assim, como nós já mencionamos no bloco anterior, nós temos que ter sempre um cuidado com o significado das palavras, não é? Porque a maioria, se podemos falar assim, leva ao pé da letra o sentido do som da palavra, né? Erraticidade, que fica a impressão assim, imagino eu, que o espírito se ele está errando. Não, não é isso que significa, conforme nós já falamos na questão anterior, e o Valmir também explicou muito bem, não é? É esse período de intervalo e como, mas nós, como o Valmir também citou, nós não podemos e não há quem possa criar assim as categorias absolutas, não é? Tal é a diversidade dos graus que nós podemos falar que vai ao infinito. Eu tive a felicidade de estudar quase todas as obras do Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, sobre, no caso, obsessão, né, a mediunidade. E é comum esse benfeitor citar espíritos, seres, né, como na erraticidade inferior e erraticidade superior. Não é? Mas a literatura espírita séria é rica, né, nos exemplos. E a mim me ocorreu de apontar, né, para nós, o Zola, o Valmir, o próprio Gilberto, e a mim também, uma lição do livro Obreiros da Vida Eterna, é o capítulo 3, chama-se Sublime Visitante. Né? É claro que eu não vou agora, em 2 minutos, resumir um capítulo, né? Mas só para que a gente tenha, assim, serviu uma base, o Sublime Visitante, que se denominou Asclépio, claro que era um espírito, né, para ter a recepção que ele teve, um espírito de escola. Ele respondeu todas as perguntas, mas o André Luiz, ainda com aquele espírito de repórter, quando ele faz as despedidas, ele vai junto ao diretor que presidiu a reunião e pergunta, mas ele ainda reencarna na Terra? Ele é um espírito, na linguagem nossa, crística, né? E o diretor afirma, não, ele é um espírito elevado, mas ainda está no orbe terreno, lutando, não é, para que ele progrida em mundos superior ao nosso. Mas ele reencarna? Sim, no espaço de 5 a 8 séculos. Né? Então fica aí, só para que a gente tenha um parâmetro, né, que o grau na erraticidade vai ao infinito. Né? Desde os espíritos mais
não digo primitivo, que não é o nosso caso do nosso planeta, né? Que já subiu na escala evolutiva. Mas é muito comum essas reencarnações, no caso, né? Inclusive as reencarnações obrigatórias, né? Que é um número muito grande. E como nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, aqueles que já possuem um grau mais elevado do entendimento, o mérito, pode até fazer as escolhas das provas, como nós vimos lá nas questões 258 a 273 do Livro dos Espíritos. E o Valmir também citou os grandes missionários, né? Nós falamos que vem alavancar o progresso do mundo em todas as áreas do conhecimento humano, sempre sob o comando do nosso governador espiritual, Jesus. Muito obrigado, Basílio. Valmir, na pergunta 226, Kardec a formula: pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? E a resposta dos espíritos da codificação é a seguinte: os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros que chegaram à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Então, nós vemos pela resposta que a condição de ser espírito errante é aquele que está sempre subordinado à reencarnação. Pela sua condição evolutiva, né, no trânsito entre uma encarnação e outra, ele é errante. Ele está aguardando o prosseguimento, né, das condições naturais do processo evolutivo. Uma vez cumprida todas as etapas, o espírito então atinge a condição de espírito puro. Assim sendo, ele chegou à perfeição. Então ele não está em um intervalo entre uma encarnação e outra. Ele já é perfeito e esse estado é definitivo. Não há trânsito entre uma condição e outra. E, salvo uma necessidade missionária, ele pode encarnar em determinado lugar e muitas vezes não é um reencarne naquele ambiente, é apenas encarnar naquele ambiente. Muitas vezes, depois de milhões de anos de um planeta sendo estruturado, configurado nas suas condições basilares, este ser, como no caso de Jesus, um governante celeste, em comunhão perfeita com o Criador, encarna nesse ambiente para, então, estabelecer a perfeita conexão com aqueles que estão subordinados à sua tutela, à sua orientação. Então, no caso de Jesus, ele não reencarnou no planeta Terra, ele encarnou no planeta Terra e, considerando os dados científicos, que o planeta Terra tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, então Jesus, aproximadamente, depois de 4 bilhões e 500 milhões de anos, encarna no planeta para, então, se apresentar como nosso rei solar, nosso modelo e guia. Então, um espírito puro, ele pode passar milhões de anos para estar nesse meio material. E sabemos que um dos maiores sacrifícios de Jesus foi justamente fazer todo um processo para poder estar ambientado com uma condição tão inferior, né? Um ser que já passou todas as jornadas evolutivas, em comunhão perfeita com o Criador, ter que agora fazer todo um trabalho para poder habitar temporariamente uma condição vibratória que já não está dentro da sua estrutura evolutiva. Então imaginemos o sacrifício que Jesus deve ter feito para estar em nosso meio. Com certeza deve ter sido um sacrifício muito grande. Então fica aí, né, a nossa contribuição para as lições de hoje. Muito obrigado, Valmir. Verdade e Luz.
você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Agora, no programa Verdade e Luz, de número 29, nós vamos ao estudo do livro Fonte Viva. A lição é de número 46, intitulada Na Cruz. E esta lição, como é natural da obra Fonte do conjunto de livros que formam a coleção Fonte Viva, em especial este intitulado Fonte Viva, tem uma citação que Emmanuel destaca, uma vez que ele é o autor do comentário. Emmanuel destaca a seguinte frase, aspas, a frase de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, item 42. Ele salvou a muitos, e a si mesmo não pôde salvar-se. Sim, ele redimira muitos, estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantara enfermos, ressuscitara mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvara. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz. Sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, no madeiro, e ressurgia a luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Basílio e Valmir, para esta lição eu trago uma outra frase de Jesus. Eu venci o mundo. Basílio, como refletir? Jesus venceu o mundo? Realmente, né?
A sua colocação tem todo sentido, porque nos convida a refletir e, vamos dizer assim, é difícil para nós entender, não é? Que alguém que foi ultrajado, recebeu a coroa de espinhos, enfim, toda espécie de sofrimento e humilhação, ele diga, eu venci o mundo, não é? Mas é por isso que precisa, e a espiritualidade maior nos recomenda estudar o Evangelho redivivo, sem as alterações que os homens colocaram após o século IV. Porque Jesus, nós poderíamos resumir assim, muito sinteticamente, não é? Que na sua oração ele diz assim, mas que seja feita a vontade do Pai. É a suprema obediência, é a suprema resignação, não é? E também cabe, não é? Em razão dessas suas perguntas, Zola, ressaltar que Jesus nunca prometeu salvar ninguém, né? Quando ele diz essa frase, né, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É para nós, sim, uma reflexão que nós devemos, vamos assim, debruçar para entender por que é que fala que os últimos serão os primeiros. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. É uma lição muito, muito profunda. Valmir, cabe-nos uma outra consideração sobre esta lição. Jesus precisava salvar-se? Para um espírito puro, isto é algo inconcebível e muitas vezes, por isso das dificuldades de compreendê-lo. Nos padrões humanos, dentro da nossa psicologia, da nossa condição de ver o mundo, Jesus pode ser classificado como um fracassado. Perfeitamente. Entendimento humano, né? Um fracassado. E foi assim visto por muito tempo. E todos aqueles que o seguiam também eram considerados pessoas incapacitadas, parcas de inteligência, e assim foi por muitos séculos. Nós estamos sendo preparados paulatinamente para compreendê-lo. Ainda não o compreendemos. Estamos sendo gradativamente formados para, de futuro, compreendê-los. E eu lembro uma frase, o Brasílio me fez lembrar uma frase conforme ele fez a colocação. Primeiro a colocação dele quando diz, eu e o Pai somos um. Pronto, não temos compreensão. Como compreender e entender a perfeita comunhão entre um ser criado e o Criador? Mas vamos baixar um pouquinho e ouvir a célebre frase de Paulo, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então estamos um dia, né, estamos sendo preparados para um dia ter essa concepção. E um dia dizermos também, já não somos nós que vivemos, mas é o Cristo que vive em nós. Aí estaremos perfeitamente integrados ao pensamento crístico, e aí sairemos da condição de homens falíveis e limitados em todos os sentidos, para poder compreender a glória eterna e sublime da missão do Cristo entre nós. O tempo dirá. E haja tempo, hein, Valmir? E haja tempo. Muito obrigado. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa
é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Agora no programa Verdade e Luz, Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós estamos no programa de número 29. O livro é Atualidade do Pensamento Espírita, da psicografia de Divaldo Pereira Franco, de autoria do Espírito Viana de Carvalho. O capítulo é o 7, Ciências Filosóficas e Psicológicas à Luz do Espiritismo. O item é Psicologia. E Divaldo Pereira Franco formula a seguinte questão: as motivações do ser humano para continuar a viver poderão ser outras no futuro? E Viana de Carvalho assim respondeu: essa alteração de conduta vem sucedendo lentamente nas sociedades menos materialistas, mais humanitárias e eticamente constituídas. As necessidades biológicas da sobrevivência são apresentadas de natureza espiritual, porque a função da reencarnação na Terra é desenvolver os valores que dormem latentes no espírito, auxiliando-o a limar arestas e a crescer na fraternidade, no sentimento do amor. O mundo é a escola de bênçãos, no qual o ser se engrandece e se aprimora. Desse modo, se lhe desenvolvem lentamente outras aptidões e necessidades de viver na Terra, motivado por outras buscas, outros valores, outras conquistas. Fazendo uma reflexão sobre estas considerações, e olhando historicamente, nós, enquanto espíritos encarnados, enquanto humanidade, mudamos muito, né? Apesar de ainda gracejar sobre o mundo inúmeras situações constrangedoras, violência, fome, desequilíbrios de toda ordem, mas nós, enquanto humanidades, a imensa maioria, né, de espíritos encarnados, procuram ter uma convivência saudável, respeitosa, né? Isso é olhar o avanço que a sociedade teve nos últimos tempos, né? Há um respeito maior de um pelo outro, mas existe ainda toda a nossa situação de espíritos em provas e expiações. Não indo tão longe no futuro, mas olhando logo aqui, agora, estamos melhores, né, do que já fomos ontem. Valmir. Eu fiquei observando aqui essas últimas frases e tentando compreender dentro dos limites estreitos da gente, né? O mundo é essa escola de bênçãos e nós vamos gradativamente desenvolvendo outros interesses, outras aptidões, vivendo outras necessidades. Nós vamos sendo motivados para outras buscas, outros valores, outras conquistas. E eu fiquei analisando assim, né? Nós ainda estamos numa fase tão materialista e o interesse mesquinho por tudo que é material e transitório, até despertarmos, né, como devemos despertar para esses valores, somente o tempo nos dará esta condição, essa qualificação. Então eu fiquei lembrando de uma frase, o Basílio é bom, né, na memória, eu creio que no Evangelho, que diz assim, né? No meio desse cesto de flores, há sempre um réptil escondido. Ou seja, às vezes as pessoas querem tanto esse vaso de flor representado pelo materialismo e esquece
que o preço que será pago, o tributo que será pago, será muito alto. Perde-se muita paz de espírito, muitas boas relações, muito sossego íntimo por conta do material, do transitório. Então, as motivações futuras, oxalá tomara que sejam essas verdadeiras para a nossa condição de espírito, né? Menos material e mais espiritual. Muito obrigado, Valmir. Muito obrigado, Basílio. Verdade e Luz. Nós estamos chegando ao final deste programa 29, Verdade e Luz, agradecendo aos nossos amigos ouvintes e telespectadores. O programa Verdade e Luz agradece também aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes de hoje para suas considerações finais. Basílio. Chegamos mais uma vez, né, ao final de mais um Verdade e Luz, e não devemos deixar de expressar a nossa alegria em participar, embora modestamente, não é? E aí surge, então, o zelo que nós devemos ter com essa virtude que é a gratidão. Agradecer a Deus, a espiritualidade maior, agradecer o amigo ouvinte, telespectadores, que é a razão do programa existir, aos amigos presentes, que é o caso do Andrezola, do Valmir, o Gilberto na técnica, sem ele não há programa, não é? E nos despedindo, vamos, então, assim, humildemente, mas sinceramente, pedir ao Pai que nos abençoe, que Jesus nos ilumina e que Kardec nos inspire. Até uma próxima oportunidade, se Ele quiser. Muito obrigado, Basílio. Valmir? Lembrando aí, Emmanuel, né, quando no prefácio do livro Há 2000 anos, em que ele pede a permissão e a inspiração do Cristo Jesus. Então agradecemos a ele, ao nosso Rei Solar, a oportunidade bendita de estarmos matriculados nesta escola que denominamos Doutrina Espírita. Obrigado, Andrezola. Obrigado, Basílio. Obrigado, Gilberto. Obrigado, amigo ouvinte. A todos, nossa eterna gratidão. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine cada vez mais. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal no YouTube. Até lá, nos encontramos brevemente pelos caminhos da Web Rádio Verdade e Luz.
Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.